Bom dia, pessoal. Desculpa um pouco a demora aí, mas é que eu tive um problema aqui agora, né? Então a conexão estabeleceu somente agora, tá? Vou esperar o pessoal entrar pra gente falar um pouquinho do nosso conteúdo aí, beleza? Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Só esperando o pessoal entrar um pouquinho mais aí, tá? Pra gente começar. Tive um problema aqui no início da conexão, mas agora deu certo, tá? Só esperar um pouquinho, por favor. Bom dia, Luísa. E aí, Ribeiro, tudo bem? Bom dia. E aí, João? Firmeza? Gente, então vamos começar. É o seguinte, na nossa primeira prova nós trabalhamos apenas até movimento retilíneo uniforme. E depois a gente já começou, a gente já fez ali o que a gente chama de aceleração, movimento uniformemente variado. E eu comentei com vocês que, querendo ou não, o nosso conteúdo um pouco mais para frente também ali, ó, quando a gente for tratar de lançamento oblíquo, lançamento horizontal, queda livre, lançamento vertical, a gente acaba precisando das mesmas equações que a gente trabalhou em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, como essa é a nossa primeira aula ao vivo aí com o terceiro ano, a minha proposta aqui é a gente falar um pouquinho desde o comecinho ali de aceleração, movimento retilíneo uniformemente variado, para a gente ter uma base e seguir com o conteúdo aí no caso, tá? Para quem não viu nenhuma aula minha, o que eu tenho feito? Eu tenho virado a tela aqui do celular para o meu computador, eu vou passar alguns slides, a gente vai comentar a respeito do conteúdo e também a gente vai resolver alguns exercícios também com vocês, beleza? Então presta mais atenção, depois você pega aí, dá uma olhadinha no vídeo depois ali, procura ali copiar algumas coisas que são mais importantes para a gente trabalhar, beleza? Então é o seguinte, vou virar a tela aqui, ó, para o meu computador para a gente falar um pouquinho a respeito sobre aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Então a gente tem aí, ó, o nosso conteúdo de hoje, né? Aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. O que a gente vai recordar, pessoal? Vou desativar os comentários aqui, tá? Então daqui a pouco a gente, quem tiver alguma dúvida, vem cá e comenta comigo, mais lá pro finalzinho. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar de aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o que é a aceleração, né? Num movimento variado, seja ΔV, a variação da velocidade escalar no intervalo de tempo ΔT, a aceleração escalar média, a αm, é a grandeza que indica de quanto varia a velocidade escalar num dado intervalo de tempo. E aí a gente tem que recordar o quê? Olha lá, ó. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Só que nós não podemos esquecer a questão da unidade de medida. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado, mas a gente pode trabalhar usualmente aí, né, quilômetro por hora ao quadrado ou quilômetro por hora por segundo. Enfim, o que nós temos? A gente não pode esquecer o seguinte: muitas pessoas acham que o termo aceleração significa apenas aumentar a velocidade, e não necessariamente. Nós temos que lembrar que a aceleração ela ocorre quando nós temos variação da velocidade. Se a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Se a velocidade diminui, a aceleração é o quê? Negativa. Então toma cuidado, o termo aceleração não necessariamente significa apenas o aumento da velocidade. A redução da velocidade significa também que ocorreu uma aceleração, beleza? Então, vamos continuar ali, ó. Trabalhando ainda com a aceleração escalar média, a gente tem o seguinte: a chamada aceleração escalar instantânea.
Da mesma forma como a gente trata de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea, a gente tem uma relação parecida aqui com a aceleração. O que a gente não pode esquecer? Quando você olha no velocímetro do carro, por exemplo, aquela velocidade é a velocidade momentânea, é a velocidade naquele instante. E a mesma relação acontece para a aceleração. A aceleração escalar alfa, no instante t, é o valor limite que tem de ΔV sobre ΔT, quando a variação de tempo tende a zero. O que eu quero dizer com isso? É que entre um instante e o próximo instante, o tempo que passou ele é tão pequeno que aquela aceleração que o exercício está me fornecendo é a aceleração instantânea, beleza? Então, vamos lá. Agora, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem dois tipos de movimento, que é o chamado acelerado e retardado. O movimento acelerado, o módulo da velocidade cresce com o tempo. E o que é importante? É essa propriedade aqui, pessoal. Ó. A velocidade e a aceleração necessariamente têm que ter os mesmos sinais. Se a velocidade e a aceleração forem os dois positivos ou os dois negativos, o movimento é acelerado. Mas o movimento é considerado retardado quando o módulo da velocidade decresce com o tempo. Ou seja, a propriedade aqui é que a velocidade e a aceleração têm sinais que são contrários. Velocidade positiva, aceleração negativa, ou velocidade negativa e aceleração positiva. Quero relembrar com vocês uma coisa. Lá em movimento uniforme, a gente, para analisar se o movimento era progressivo ou retrógrado, nós olhávamos apenas o sinal da velocidade. Se a velocidade era positiva, o movimento era progressivo. Se a velocidade era negativa, o movimento era retrógrado, tá certo? Liga nos comentários aqui, qualquer coisa que quiser perguntar, fique à vontade, tá? Então é o seguinte, gente, o que você não pode esquecer? É que aqui agora, para saber se o movimento ele é acelerado ou retardado, não basta olhar apenas o sinal da aceleração. Você tem que olhar, além do sinal da aceleração, vocês têm que olhar o sinal da aceleração e o da velocidade. De novo, relembrando. Se o movimento é considerado acelerado, significa dizer que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Ou os dois serão positivos, ou os dois serão negativos. Agora, se o movimento é considerado retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais que são diferentes. A velocidade será positiva e a aceleração negativa. Ou a velocidade será negativa e a aceleração será positiva. Tá certo? Tranquilo aí até agora, gente? Então, movimento acelerado, velocidade e aceleração, sinais iguais. Movimento retardado, velocidade e aceleração, sinais que são diferentes. Tá? A Luísa está me perguntando aí, em que situação na vida real a aceleração teria sinal positivo e a velocidade negativa? Luísa, eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando a gente trabalha, por exemplo, lançamento vertical, a gente vai fazer a orientação do eixo de coordenadas. Vou te dar um exemplo aqui, bem claro. Se eu estou orientando que para baixo é positivo e eu estou jogando a bolinha para cima, então a aceleração ela é positiva, porque ela está a favor da minha orientação, mas a velocidade é negativa, porque ela está contrária à minha orientação, tá certo? Agora, o Robert está perguntando ali, a velocidade instantânea é a derivada da velocidade em função do tempo, né? Perdão, Robert, de novo. A velocidade instantânea é a derivada da função do espaço em função do tempo, né? A velocidade é a derivada do espaço em função do tempo. Mas, Robert, toma cuidado que a aceleração já é a variação da velocidade pelo tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Tá claro, Luísa? Então, tudo depende, Luísa, da orientação, né? De novo, só relembrando, deixa bem claro para todo mundo. Se eu oriento que para baixo é positivo e faço um lançamento vertical para cima, a gravidade, como ela está orientada para baixo, a gravidade será positiva. E a velocidade será negativa porque eu estou jogando ela para cima. Beleza? Então é isso aí, Luísa. Vamos continuar ali um pouquinho, né? Vou desativar aqui os comentários um pouquinho para a gente continuar, né, com o nosso conteúdo. Então a gente viu aí o movimento acelerado e retardado. Agora, olha o nosso primeiro exercício, pessoal, para a gente treinar um pouquinho aí só o conceito de aceleração. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo, partindo do repouso, significa dizer que a velocidade no início é zero, ele atinge uma velocidade escalar de 80 km por hora em 8 segundos. Isso supõe uma aceleração escalar média próxima de quanto? Gente, o que você tem que lembrar?
A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Só que nós temos um pequeno problema nesse exercício. Percebam ali para mim, ó, por favor, no texto, que a velocidade está em quilômetro por hora. E como todas as alternativas estão em metros por segundo, nós devemos transformar a velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo. E relembrando, de quilômetro por hora para metro por segundo, o que a gente faz mesmo? Divide por 3,6. Então, olha lá, a aceleração vai ficar 80 dividido por 3,6 dividido por 8. Né? Lembrando que a variação da velocidade é a final menos a inicial. Só que a gente não pode esquecer que no texto ele falou que a inicial ela é zero. Então, quando eu divido ali, ó, 80 por 3,6, né, eu vou fazer a divisão de fração. Conservo o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o segundo termo é 8, fica 1 sobre 8. E aí, o que eu vou fazer ali, ó? Eu vou simplificar o 80 com 8 por 8. Aí vai ficar 10 sobre 3,6 vezes 1 sobre 1. E 10 dividido por 3,6, pessoal, dá 2,77. E 2,77, se você perceber ali, ó, é aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a alternativa correta pra gente, ó, letra D. Então, de novo, lá do início, presta atenção. Um fabricante de automóveis anuncia que um determinado modelo, partindo do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, ele atinge uma velocidade escalar de 80 km por hora e gasta 8 segundos. Então, gente, eu tive que transformar a velocidade de km por hora para metro por segundo. Então, esse 3,6 ali, ó, é da transformação, tá certo? E aí eu fiz a divisão de fração, conservei o primeiro, que é 80 sobre 3,6, e multipliquei o inverso do segundo, que é o 8, ficou 1 oitavo. Eu simplifiquei o 8 e 80 por 8, ficou 10, e aqui embaixo ficou 1. 10 dividido por 3,6 deu 2,77, que é aproximadamente 3, que dá a letra D. Beleza? Então, vamos ao próximo. Olha o segundo exercício aí. Ficou muito pequenininha a tabelinha ali, ó. Eu vou ampliar aqui a tela para você perceber, ó. Presta atenção. Exercício 2. A velocidade de um móvel sofre variações em intervalos de tempo iguais, conforme indica a tabela. Perceba que na tabela aí, ó, eu tenho, ó, instantes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 8. E a velocidade para cada instante. Então, quando o tempo é 0, vou ampliar mais ainda para ficar mais fácil. Olha lá, ó. Quando o tempo é 0, a velocidade é 8. Quando o tempo é 1, a velocidade é 6. Quando o tempo é 2, a velocidade é 4. E por aí vai. Olha o que o exercício está pedindo para a gente. Classifique o movimento dizendo se ele é acelerado ou retardado. Então, pessoal, como eu tinha dito anteriormente, para saber se o movimento é acelerado ou retardado, a gente tem que comparar dois sinais, que é o sinal da aceleração com o sinal da velocidade. Primeiro, entre 0 e 3 segundos. Vamos lá? Olha lá, aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos pegar entre 0 e 3. Perceba na tabelinha que quando o tempo é 0, a velocidade é 8. Quando o tempo é 3, a velocidade é 2. Então vai ficar assim, ó. 2 menos 8, que é a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo, que é 3 menos 0. 2 menos 8, nós sabemos que é menos 6, dividido por 3. E menos 6 dividido por 3 é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que eu quero que vocês percebam? Que nos 3 primeiros segundos, se você olhar na tabela, as velocidades são positivas. As velocidades são positivas. Mas a aceleração que nós encontramos ela é negativa. Então, como a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, o movimento ele é chamado de retardado. Tá certo? Então, lembrando aí, ligando aos comentários aí. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Tá certo? Olha aí o problema pra gente aí. Eu calculei o valor da aceleração, a aceleração deu negativa. Foi a Tainá, né? Entendi. Também a Tainá, gente, dá um desconto. Brincadeira, Tainá. Tainá, vamos de novo? Olha aí, o que a gente... Vamos, eu explico de novo, sem nenhum problema. Vamos lá. Ô, Tainá, é o seguinte. Vou voltar a câmera para mim aqui um pouquinho só. Tainá, só lembrando um detalhe. Na tabela, a gente tem lá instantes de tempo, no caso, né? E nós temos o que a gente chama... E a gente tem o que a gente chama de velocidade. Perceba aí, Tainá, o seguinte.
que nos 3 primeiros segundos a velocidade é positiva. E quem informou isso foi a tabela, não fui eu, foi a tabela. Para saber se ele é acelerado ou retardado, eu tenho que saber qual é o sinal da aceleração. Por isso que eu calculei a aceleração. Se a aceleração tiver o mesmo sinal da velocidade, o movimento é considerado acelerado. Mas se a aceleração tiver sinal diferente da velocidade, o movimento é retardado. Então, Tainá, eu vou voltar a câmera para lá, ó, de novo. Presta atenção. Vou aproximar lá na tabela para você perceber, e vou aproximar isso bem pertinho, ó. Perceba que nos 3 primeiros segundos, a velocidade é positiva. Vou colocar o cursor lá do computador lá, ó. Quando o tempo é 0, a velocidade é 8. Quando o tempo é 1, a velocidade é 6. Quando o tempo é 2, a velocidade é 4. Quando o tempo é 3, a velocidade é 2. Então, Tainá, o que você pode observar aí? Que nos 3 primeiros segundos, a velocidade é positiva. A velocidade é positiva. Eu tenho que achar qual é o valor da aceleração. Se a aceleração tiver... se eu vou liberar esse slide depois... Vou sim, Henrique. Pode ficar tranquilo que isso aí vai estar tudo liberado depois de uma plataforma lá no Instagram, tá? Vocês vão até perceber isso lá, depois eu indico para vocês. De qualquer forma, olha lá para mim. Quando são os 3 primeiros segundos, a velocidade foi toda positiva. Então, Tainá, voltando lá, eu preciso achar qual é o valor da aceleração para comparar com o sinal da velocidade. Se os dois sinais forem iguais, o movimento é acelerado. E se forem diferentes, o movimento é retardado. Então vamos voltar lá na resolução nossa? Olha lá, por favor. Eu calculei a aceleração, certo? Nos 3 primeiros segundos. Perceba que quando o tempo é 0, a velocidade é 8. E que quando o tempo é 3, a velocidade é 2. Tá certo? Beleza. Então fica 2 menos 8 dá menos 6. Dividido por 3 menos 0, que é 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, vou desligar os comentários só um pouquinho. Olha lá para mim, por favor. Gente, como a aceleração deu negativa e a velocidade é positiva, então quer dizer que o movimento é retardado, porque o sinal dos dois são diferentes. Beleza? Agora, olha a letra B para mim, por favor. Na letra B, vou pegar lá na tabelinha e ampliar, ó, porque ele está pedindo entre o 5º e o 8º segundo. Gente, entre o 5º e o 8º segundo, olha lá o cursor no computador. Entre o 5º e o 8º segundo, a velocidade é negativa. A velocidade é negativa. Mas a aceleração, como a gente já calculou, a aceleração também é negativa. Então, olha a resposta da letra B. Como a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, o movimento é considerado acelerado. Então, é isso, gente. Olha aí o exercício 2 nosso, tá certo? Então, de novo, recordando, se o sinal da velocidade tiver o mesmo sinal da aceleração, o movimento é acelerado. Mas se o sinal for diferente, o movimento é retardado, tá certo? Ficou claro aí agora, Tainá? Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aí com o nosso conteúdo. Vou virar a câmera novamente. Olha lá, vamos passar para o próximo exercício. Exercício 3. Caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora e gasta apenas 2 segundos, o que nos permite concluir que, em tal situação, sua aceleração escalar média vai ser de quanto? Então, de novo, olha o primeiro problema nosso aí. A velocidade, pessoal, está em quilômetro por hora, olha lá no texto. Como ele quer a resposta em metros por segundo ao quadrado, eu preciso transformar para metro por segundo, o valor da velocidade. Então vamos resolver? Olha lá. Vou desativar os comentários só um pouco, tá certo? Olha lá. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se a gente pegar a variação da velocidade, né? Como a inicial é 0, a final é 72, então fica 72. Só que como 72 está em quilômetro por hora, eu vou passar ele para metro por segundo. Então eu vou dividir por 3,6 e dividir pela variação do tempo, que é de 2. Então 72 dividido por 3,6 dá 20. E 20 dividido por 2, então a aceleração do guepardo aí nesse caso, ó, é apenas 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza?
Então, um exercício bem tranquilinho. Esse segundo caso aí, acho que eu creio que ninguém tem dúvida, né? Até porque eu só peguei o valor da velocidade, passei para metro por segundo e depois dividi pela variação do tempo, beleza? Então, é isso. Vamos ver aí mais um exercício. Olha lá. Exercício 4, um teórico. Gente, esse exercício aqui ele é muito importante, né? E é essa relação que a Tainá tinha perguntado ali para mim. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração da partícula é o quê? Gente, vamos lembrar aqui uma coisa? Vou voltar a câmera para mim, por favor. Pessoal, é o seguinte. Se o movimento é considerado retrógrado, lá em movimento uniforme, retrógrado, a velocidade é negativa. Mas o exercício afirmou que ele também é retardado. Se ele é retardado e a gente já sabe que a velocidade é negativa, então significa dizer que a aceleração tem que ser positiva. Porque para ser retardado, velocidade e aceleração tem que ter sinais o quê? Diferentes. Tá certo? Então, de novo, o movimento é retrógrado. Se o movimento é retrógrado, significa dizer que o valor da velocidade é negativa. Como o exercício está afirmando para a gente que ele também é retardado, então o sinal da velocidade, que a gente já sabe que é negativo, tem que ser diferente do da aceleração, que tem que ser positivo. Então, voltando lá no nosso exercício, olha lá. Ampliando. Olha lá, galera. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é o quê? Então, no caso, a gente sabe que ela tem que ser positiva. Então, desligando os comentários ali para todo mundo enxergar. Olha lá. Sendo o movimento da partícula retrógrado, concluímos que a velocidade escalar é negativa, mas o movimento é também retardado. Então, em consequência disso, o valor da aceleração tem que ser o quê? Positiva. A alternativa correta para a gente, letra D. Beleza? Então, vamos a mais um exercício aqui. Né? Olha lá, ó, só concluindo, né? A velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Olha o exercício 5. Ao resolver um exercício de cinemática, um aluno calcula a aceleração de um móvel e obtém corretamente o valor da aceleração, que é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ele conclui que o movimento é retardado. A conclusão final do aluno está correta? E aí, pessoal, o que vocês acham? Está correto ou não está? Alguém tem alguma ideia se está certo ou não? Vamos ver aí por que disso? Presta atenção. Vou voltar a câmera para mim mais uma vez e a gente discutir isso. Eu falei para vocês, no começo do conteúdo, quando a gente falou de movimento acelerado ou retardado. Eu só sei se o movimento é acelerado ou retardado se eu tiver condição de comparar o sinal da aceleração com o sinal da velocidade. Vou relembrar lá do início. Movimento progressivo, a velocidade é positiva. Movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Beleza? Mas como o movimento é acelerado, então significa que a aceleração e a velocidade têm os mesmos sinais. E se o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Então, voltando lá a tela para o nosso exercício. Presta atenção. Ampliando lá, ó. Ao resolver um exercício de cinemática, um aluno calcula a aceleração de um móvel e ele obtém corretamente o valor alfa é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ele conclui que o movimento é retardado. A conclusão final do aluno está correta? Com certeza não, pessoal. Por quê? O sinal da aceleração por si só, ele não identifica se ele é acelerado ou retardado. Como eu tinha dito para vocês, eu tenho que olhar o sinal da aceleração com o sinal da velocidade, tá certo? Então, voltando a câmera aqui. Perdão. Então, gente, é o seguinte. Na aula de hoje, né, que foi bem simples, né, a gente praticamente só viu uma equação. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, nós não podemos esquecer que dentro dessa variação aí, nós temos dois tipos de movimento que ele pode ser acelerado ou retardado. Então, é isso. Na aula de hoje, a gente viu o conceito do que é aceleração e nós vimos os dois tipos de movimento, acelerado ou retardado. Tá certo? Galera, aí na próxima aula, a gente vai tratar de movimento retilíneo uniformemente variado. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho aí, tá? Não se esqueçam, lavar a mão sempre aí, fique isolado e até a próxima aula. Toma um cuidado muito grande aí. Qualquer dúvida, por favor, procura no Instagram, vai lá no meu Instagram pessoal, deixa a perguntinha lá que eu vou respondendo para vocês à medida do possível, tá certo?
Alguém agora, nesse momento, tem algum tipo de dúvida nesse finalzinho? Tudo bem? Tranquilo, Tainá aí? Tainá entendeu? Todo mundo entendeu? Brincadeira de novo, Tainá, só para não perder o costume. Tá certo? Então, gente, abraço, tudo de bom. Até mais, até a próxima aula.